Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que todos estejam bem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão ouvir será um vídeo diferente, né? A gente vai contar um pouco de como a gente se conheceu, então acompanha aí. É isso aí pessoal, antes de começar a nossa história, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje será como nos conhecemos, um pouco da nossa história, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente, né? A gente esperou muito por esse vídeo e cremos que agora chegou o momento de compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vida com vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, a deixar seu like, seu comentário. E você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigado por estar nos acompanhando em cada vídeo. Eu estou muito feliz com cada comentário de vocês. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal, né amor? Aqui, Sim. como eu disse pra vocês, é a nossa realidade, é a nossa vida. Eu e meu marido fizemos esse canal com o intuito de contar a nossa história, nosso dia a dia, a nossa rotina, coisas boas, coisas ruins. Então hoje é um dia muito especial pra gente, porque a gente quer que vocês venham nos conhecer um pouco mais, a nos conhecer, a saber como nos conhecemos, um pouquinho da nossa história, tudo por as dificuldades que passamos, né, amor? Até chegar, né? Porque não foi nada fácil, pessoal. Então chega de enrolação, já deixou seu like, já se inscreveu, então bora pro vídeo. Então, pessoal, eu tive um outro relacionamento, né? Eu fui casada 14 anos no meu primeiro relacionamento, onde eu tive meus 3 filhos, que são a Milene, né? Eu acredito que muitos já conhecem, quem nos acompanha aqui no canal conhece a Milene. Ela é casada com o Ednei, a mãe do Isaquinho, que tem o canal Vida de Mãe e Filho. Ela é minha filha mais velha. E daí eu tive o Júnior, ele pouco aparece aqui no canal, né amor? Mas dá umas aparecidas aí, um rapazinho, acho que lá no vídeo da viagem ele apareceu um pouquinho. Ele aparece de vez em quando aqui, é o Júnior. Sempre eu apresento ele quando ele aparece. E daí eu tive a Luana, de 13 anos, né? Então esses 3 meus filhos são do meu primeiro relacionamento. A Milena com 22 anos, que já é casada, o Júnior com 20 e a Luana com 13. Eu também fui casado, né? Fiquei casado por 8 anos. Tenho uma filha de 21 anos, a Evelyn, né? Acho que ela já apareceu algumas vezes no vídeo aí, se não me engano, acho que é um vídeo de Natal, né? Já apareceu no vídeo de Natal, aham. 21 anos, de vez em quando ela vem nos visitar aqui. Hoje ela tem 21 anos daí. E fui casado durante 8 anos daí. Então, pessoal, se vocês imaginar a forma que a gente se conheceu, mas eu acredito que vocês já sabem, porque a gente colocou no título. Foi uma forma não normal, digamos assim, né, amor? Não é normal nos dias atuais, né? E dos nossos pais antigamente, como que era, né? A gente se conheceu através de um site de relacionamento chamado Pop. Hoje eu não sei se existe mais, acho que hoje existe o Tinder, né amor, no lugar Deve ser dele, o Tinder, né? tá mais famoso. Hoje eles já não usam mais o Pop, né? Até minhas irmãs na época tiravam sarro de mim, né? Está no Pop procurando um bofe, né? Então, assim era o sarro que eles tiravam de mim. Foi lá nesse site de relacionamento chamado de Pop, onde eu conheci o meu príncipe encantado. Também foi lá no POF, né, que eu conheci a minha digníssima esposa, né. Então, foi um meio que engraçado, né, na verdade. Então, você faz inscrição lá, não sei se todo mundo conhece, né, esses aplicativos, e coloca foto, coisa e tal, e a pessoa visita o seu perfil, né. Quando a pessoa talvez gosta, ali visita e deixa uma mensagem, né. Só que ali foi bem diferente no nosso caso, né. Ela visitou de relance e saiu, não sei se foi rápido, só passou. Mas daí eu percebi que ela já tinha visitado, a mesma coisa de o peixe quando morde a isca, né? Eu olhei assim e falei, opa, então vou mandar uma mensaginha pra ela, né? Daí passei uma mensaginha pra ela, daí ela não respondeu no momento isso. Foi 29 de junho, na época ainda era Junho de 2014. Isso. Também não lembro a mensagem que ela passou, né? Mas ela respondeu, oi, tudo bem lá? E a gente começou a conversar, né? Então, como eu trabalhava de dia, né? Então, os horários de eu entrar, assim, nesse site era de madrugada, né? Então, eu acredito que
Por isso que ele deu esse Porque você recebia a que- notificação por e-mail, né? Deu a notificação no e-mail, E né? eu entrei, né, visitar o site, ficava ali, né, fica os Virtual. pretendentes, né, ficam ali. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que eu fiquei sabendo agora, que eu não sabia, eu falei pra ele ainda até, essa parte eu não sabia, que dava pra ver os visitantes do site, né, do perfil, quem né. visitava, senão Eu você falei não- assim, então ele era mais evoluído que eu, porque eu não sabia mexer essa parte aí de quem eram as pessoas que visitavam o teu perfil, né. E assim começou. Aí ele me mandou mensagem, eu respondi, né. a gente começou a conversar, trocar Começamos a ideias, né? conversar. E eu morava em Ponta Grossa nessa época e ele morava aqui em Curitiba. E assim, pessoal, não foi fácil. Não. Não foi fácil, foi muito difícil pra gente. Foi muito difícil. Porque o antigo relacionamento que eu saí, eu perdi tudo. Eu não trouxe nada. Eu trouxe apenas meus 3 filhos, que eu sempre digo, são meus maiores tesouros. Do meu primeiro relacionamento só sobrou eles. São os 3, todos os meus filhos são desse primeiro relacionamento. Então eu morava com os meus pais nessa época e eu trabalhava de costura. Então eu tinha um tempinho assim, lá de vez em quando de noite, para dar uma bisoiada, né, amor? Mas a partir do momento que a gente começou a trocar mensagem, demorou um bom tempo, a gente Demorou, daí trocando ainda, mensagem, né, amor? tipo, como cristão, né? Eu falei pra ela, assim, não mostrando assim, cavaleirismo, né? Mas uma forma certa, né? Falei, vamos buscar uma direção de Deus realmente, mesmo se né? Isso aí, porque ela já tinha saído de um relacionamento, né? Vamos dizer fracassado. Eu também já tinha saído fracassado. Lógico, a gente já tinha tido outros, não vou dizer casamento, né? Mas namoro, coisa e tal. Mas que não deram certo. Não é Então, nada sério, né? Nada sério. daí eu assim. falei pra ela assim, ó, se você topar e que realmente quiser que a gente plano pra frente, vamos fazer um mês de oração. E nisso a gente fez um mês de oração. Daí a né? gente foi orar, pessoal. A gente Pedindo não a direção de começou, Deus, né? não começamos a namorar, assim, tipo, Antes mesmo de se conhecer, só conhecia por telefone. Antes de ter o nosso primeiro encontro pessoal, isso era tudo virtual. Então a gente começamos a conversar todo dia, né? Ele me ligava depois do trabalho. E nessa época, não cortando ela nem tinha WhatsApp ainda. Não, eu não tinha WhatsApp. Ele que me ensinou a fazer o WhatsApp, eu não tinha. O namoro, pessoal, era tudo virtual. Só coisando pra vocês. Ele morava aqui em Curitiba e eu morava com os meus pais, na casa dos meus pais, em Ponta Grossa. Como eu falei pra vocês, eu não tinha casa. Como eu perdi tudo no meu relacionamento, eu fui morar apenas com meus filhos e com os meus pais. Então a gente começou a trocar mensagem e como meu marido disse, a gente não começou assim a namorar no início. A gente falou assim, queria buscar em Deus, a gente ia orar A a direção em Deus e orar para ver se era o que realmente que ele estava buscando, o que eu estava buscando para mim, né? E mesmo assim não foi fácil. Não foi fácil, mesmo assim buscando e orando não foi fácil, gente. E por isso que eu quero deixar aqui para vocês, você que busca algo em Deus, não acredite, Confiar, né, que é porque eu tô orando, eu tô buscando, porque Deus vai preparar para mim, vai ser fácil. Não. É igual a terra prometida, vai ter batalha do mesmo jeito. E assim foi o nosso relacionamento no início. Então a gente ficou ali aqueles período, né, orando, a gente se conversava todos os dias. Todos os dias eu contava para ele o que eu queria para mim, ele contava para mim o que ele queria para ele, o que ele gostava, o que eu não gostava, sabe? Eu lembro muito bem uma coisa assim que foi bem hilárico para mim. Eu fiquei até brava com ele assim no começo, que uma das primeiras conversas ele perguntou para mim, né? Quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 3 filhos. Daí ele falou bem assim para mim, você levou a risca, né? Tá na Bíblia, né? Aqui tá na Bíblia, né? Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar, vós. E daí, assim, eu fiquei meio chateada quando ele falou isso comigo. Falei assim, né? Tá bom. Já começou ali, né? Tipo, já se implicou comigo e tal. Eu fiquei chateada, sabe? Mas depois eu explico pra vocês. Que ele entrou na onda comigo do crescer e multiplicar, vós. Tá, passou, né? Fomos orando, buscando a Deus. E daí ele já passando aquele 30 dias, ele já queria que a gente se encontrasse pessoalmente. E eu tinha um certo receio, né? O amor sabe. O amor sabe disso, não é novidade agora pra ele. Eu tinha um certo receio, porque como eu tinha meus filhos, né, era um mundo diferente, uma forma diferente de se conhecer. E uma pessoa que conheceu virtual, né? Virtual, você não sabe se realmente é o que é, né?
Mas tá, a gente marcou vários encontros para se conhecer, nunca dava certo. Uma Luana machucou o olho, um meu pai passou mal, outro não tava bem, outro tava muito curado. Um encontro que ia ter numa igreja que vocês iam vir também, né? Isso, a Aí não gente deu certo, ia vir num cancelaram. encontro de uma igreja aqui no Boqueirão, não lembro o nome da igreja agora no momento. Era uma igreja que meus filhos frequentavam e eu também. Deus é santo. Deus é santo. Isso, um encontro que ia ter ali e acabou não vindo. Então foram umas 4 vezes que a gente marcava e não deu certo. Sabe como foi o nosso primeiro encontro, pessoal? Foi assim. Na época eu costurava com minhas irmãs e meus pais facção. Não sei se muitos sabem o que é facção. O que é facção? É as empresas, né? As fábricas de roupa te fornecem a roupa cortada e eles te pagam apenas pela mão de obra da costura. Só pela costura. Só pela costura. Digamos, uma camisa social, você faz a camisa social, eles te dão cortado com tecido e eles te pagam só a mão de obra, tá? E era muito pouco. E uma coisa também que eu queria contar pra vocês é sobre a minha família, que eu sou muito grata a eles. Porque quando eu me separei, a gente morava numa cidade chamada Teixeira Soares, né, amor? Teixeira Soares. 60 km de Ponta Grossa. Isso, é no interior de Ponta Grossa, numa zona rural. E devido à minha separação, que ela foi assim um pouco, como eu vou dizer pra vocês a palavra, conturbada, difícil, super complicada. Não vou resumir aqui porque isso não cabe mais, né? Eu não gosto de fazer coisas do passado que não vai agregar a nada. Apenas estou contando como nos conhecemos para vocês, porque eu quero que vocês saibam a nossa origem, né, a nossa vida. Então, o que ficou para trás não prestava, não era bom, não compensa trazer para nós, né? Mas daí eu quero só comentar com vocês que eu sou muito grata à minha família, porque eu tenho apenas 2 irmãs e elas deixaram os empregos, as casas, meus pais deixaram a casa deles e vieram a me apoiar pela minha separação, vieram embora comigo para Ponta Grossa. Então, onde tinha mais recurso, para me dar uma força, para mim poder trabalhar, como eu tinha as crianças, né? E a gente se uniu ali, a nossa família se uniu, foi uma união bem gostosa, assim, tivemos dificuldades, né, juntas, mas tive muito apoio deles, que se não fosse por eles, não seria fácil para mim, né? Seria muito mais difícil, talvez até impossível. Então a gente veio e alugamos uma casa, apenas uma casa, a gente dividiu o aluguel. Para 3 famílias. Para 3 famílias. Então, 4. A Mita aqui escutando nossa história me ajudou a lembrar. 4 famílias, que seria a minha, as minhas 2 irmãs e dos meus pais. Verdade. 4 famílias, a gente morava todos juntos. E não era uma casa, pessoal, era um barracão bem grandão, assim, um salãozão. É dividido, né? No centro de Ponta Grossa, assim. E a gente, cada um dividiu, assim, o seu quarto, o quarto da minha mãe, o meu quarto com meus filhos, o quarto da minha outra irmã, o quarto da minha outra irmã. E a gente dividia tudo a compra, comprava tudo junto, cozinhava tudo junto. E a malharia era junto, né? E a malharia onde a gente costurava era tudo junto. Era bem difícil, a gente passou por muitas coisas difíceis, mas teve muitos dias bons também, muitos dias gostosos também, né? Então, pessoal, quando decidimos nos conhecer, né, amor? Sim. Chegar o primeiro dia de nos ver pessoalmente, foi. Mas sabe como que foi? Foi assim, gente. Eu tive um pedido muito grande dos moletom, era uma época de inverno, você lembra a data, amor? Foi mais ou menos em julho. Não lembro a data de julho, mas foi em julho. Eu vim pro Boqueirão, isso foi mais ou menos no final de julho, eu fazia uma compra de moletom, que eu tive uma encomenda. E daí eu falei pra ele, ó, tal dia eu tô indo pro Boqueirão. Daí ele falou assim, o que você vai vir fazer? Eu falei, eu vou comprar uns tecidos. Ah, então a gente pode se conhecer. Deu, na rodoviária, né? Vai ser um lugar público, não vai ser perigoso, não vai ser nada. Bora lá. E vim eu pro Boqueirão, pra Curitiba, fazer a compra, né, dos moletão. E uma cena assim, que eu nunca vou esquecer, quando eu desci do ônibus, o amor tava lá sentadinho, me esperando. Tava com a camisa social azul, me esperando lá. E foi bem gostoso, gente. Mas a gente já se conheceu assim na luta, no trabalho. Então a gente só se deu um abraço, um selinho e bora pro Boqueirão comprar os tecidos, porque eu tinha horário pra voltar, né, amor? Então, o horário do ônibus, né? Horário do ônibus pra voltar. Então pense, não foi um encontro, igual a gente planejava, né, amor? Isso é um encontro num restaurante. É um momento gostoso. Não, a gente já se conheceu na correria, no trabalho.
Tá, ele me ajudando, gente, no primeiro encontro, lá no Boqueirão, eu comprei rolos de tecido e ele me ajudando a carregar aqueles tecidos, né, amor? Aqueles rolos de tecido. Deixava na loja e depois só ia pegando. A gente comeu, acho que foi um pastel com caldo de cana, se não me engano, né, amor? Comendo e andando. Comendo e andando, gente. Pensa, primeiro encontro. Daí eu vim embora e o amor ficou. Daí eu pensei tendo um anjo, que seja, se for por Deus vai dar, né? Porque, pense bem, uma pessoa conhecer a outra, assim, no tumulto já da correria, né? Sempre eu tinha que trabalhar muito, porque minhas crianças eram pequenas ainda, né, amor? A mais velha tinha. A Milena tava com 14 para 15 anos, não tinha feito ainda 15. Não, a Milena tinha feito 15 já. 15. Já. A Milena tava com 15, a Luana tava com 7 e o Júnior tava com 14. Então eram assim, dois adolescentes e a Luana era mais pequena. Mas eu tinha que me virar, porque eu não tinha uma pensão, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar água, eu tinha que pagar uniforme escolar para as crianças. E a Luana, como era pequena, eu tinha que pagar a van ainda, porque ela ia para a escola com a van. Tudo isso sozinha, gente, sem ajuda, sem uma pensão, sem nada. Mas graças a Deus tudo deu certo nesse ponto. Então os dias foram passando e já que a gente já tinha se conhecido com o amor pessoalmente, em agosto ele veio conhecer a minha família, né, amor? Fui conhecer a família ali. Um domingo, né? Porque eu trabalhava de segunda a sábado, né? Daí só sobrava domingo, né? Isso. Daí foi um domingo de manhã, né? Ele foi um domingo de manhã. Eu lembro muito bem que a minha mãezinha aí, ela vai assistir esse vídeo, ela vai lembrar. Um certo dia eu entrei no site e tinha uma outra pessoa também que eu tava conversando, né? Daí eu fui pedir assim, a opinião da minha mãe, né? Sempre respeitei meus pais na opinião deles, né? Porque vocês aí que são filhos e vocês que são pais, sabem, né? Que nós, pais, sentimos o que é bom para os nossos filhos, né? Deus nos deu esse dom, né? Se você falar, meu filho, essa namorada tua aí, tem algo que parece que não é bom pra você. Então eu, na minha família, eu sempre respeitei os meus pais, sendo já uma mulher com filhos, mas sempre eu pedi a opinião, principalmente da minha mãe, né, que ela era mais... Minha mãe era mais assim, que eu tinha mais uma conversa, né, nesses assuntos. Com meu pai nem tanto, mas com minha mãe, sim. Daí ela que levava até o meu pai, né. Daí eu cheguei assim com o meu computador e disse pra mãe, tô conhecendo essas duas pessoas, qual que você é, no seu coração, qual seria a melhor pessoa? Só pela foto, né? Pela foto, pelo site, né, pelo perfil do site. Daí minha mãe mostrou ele, ela falou assim, esse aqui, ele tem aparência de ser uma boa pessoa, né. Eu escolheria ele, tá, porque eu era assim, gente, eu sempre respeitei os meus filhos, sempre me respeitei como mulher. Quando eu conversava com alguém, era aquela pessoa. A partir do momento que eu visse que não dava certo, eu me despendia, me desligava daquela pessoa e aí eu partia a conhecer outra pessoa, sempre com respeito, que foi isso que a minha mãe sempre ensinou a nós mulheres, não é? Como eu disse pra vocês, tenho só mais 2 irmãs, nós somos 3 irmãs e a gente tem assim... Quem fazer coisa errada não é pelo princípio da minha mãe. Minha mãe sempre ensinou a ter o respeito, né, com os nossos parceiros, né? Daí eu fui nesse domingo lá, fiquei lá, aí voltei à noite, né? Voltei então domingo à noite, só que daí eu já tava com uma férias programada, né? Isso era em agosto, final mais ou menos de agosto tinha uma férias programada. Só que eu tinha uma viagem marcada também com meus pais que moram no interior do Paraná, né? Eu falei, então, eu venho aqui, posso passar passo um final de semana aqui com vocês e vou pra lá daí. E volto nessa cidade do interior do Paraná, que é minha mãe. Pra ficar uma semana lá, né? Falei, conversa com seus pais pra ver se realmente dá, né? Porque a gente já se conhecia, tinha ido uma vez só, né? Então, são pessoas idosas. O pai dela, do mãe dela, é mais falador, né? E o seu constante é mais centrado, assim. O pai é mais na dele, né? Mas sempre eu perguntava se dava pra ir, sempre com respeito com eles, né? Ainda mais que tava minhas irmãs, tinha também criança, então com todo respeito eu perguntava, mãe, ele pode vir? Não, tudo bem, pode sim. E daí o amor foi das férias dele pra casa dos pais dele e de lá ele voltou, na volta ele voltou. E eu acho que ele já conversou com os teus pais também, sim, né, amor? Lá trocaram umas ideias, né? Acho que você ainda falou coisinha por telefone, né? Falei, Daí o amor
voltou e já falou assim pra mim, ó, eu acho que melhor pra não ficar chateando teus pais, fica uma coisa meio chata, né? Por que você não aluga uma casa? Eu falei pra ele, tá, por que eu não alugo uma casa? Eu não tenho uma colher, eu não tenho nada, você sabe, eu perdi tudo no que eu tinha no meu relacionamento, não tenho nada. Mas eu tenho um dinheirinho guardado. E daí ele disse assim, eu tenho também um dinheirinho que a gente pode comprar o básico de uma casa. E daí foi assim, gente, foi muito gostoso. Eu lembro que foi um dia muito gostoso que a gente chegou. Então a mãe falou isso, então você procura a casa, a hora que você achar a casa, você me avisa e que daí eu venho e vamos comprar o que a gente precisa, não para morar junto, pessoal, para ele vir, pra gente se conhecer melhor em um lugar nosso daí, né? Que daí ia estar só eu e ele e a minha família e meus filhos, né? E assim aconteceu, ele veio pra Curitiba, eu achei a casa, eu achei uma casa, assim, um aluguel muito bom, pertinho da casa da minha mãe. Mas a minha mãe, eu senti assim, ela nunca falou pra mim, mas eu senti assim que ela não gostou muito da ideia a partir do momento que eu falei que ia sair e alugar uma outra casa. Eu cheguei na mãe e falei, vou alugar uma casa, mas pra gente se conhecer melhor. Mas isso já estava 2 meses já, mais ou menos. Estava uns 2 meses já de namoro. O que a senhora acha? Ela falou assim, você que tem que ver, veja o que é melhor pra você, mas com cuidado, né, com aquele receio, né. Eu falei, não, vai ser aqui em Ponta Grossa mesmo, vai ser pertinho da senhora. Mas eu senti assim que a minha mãe ficou meio tristinha daquele desapego, porque já estava um bons tempos morando com eles, né. Daí o que foi muito bom, que quando eu fui comprar as coisas, o amor deixou o cartão comigo, o dinheiro, né, e eu fui, o meu pai foi comigo. Gente, depois assim de você, né, voltar a ter suas coisinhas de volta, foi um dia muito gostoso, sabe? Foi um dia assim maravilhoso, aquela sensação que eu sentia. Comprei tudo que a gente precisava numa casa, tudo, gente, panela, talheres, porque não tinha nada, não tinha uma colher. Novo, né? E não foi no novo, pessoal. Eu falei assim, amor, eu conheço um lugar que é no calçadão de Ponta Grossa, que eles vendem uns móveis usados que são ótimos, são muito bons. Se saber escolher, dá pra comprar umas coisas boas. Daí eu fui com meu pai, escolhi geladeira, comprei pia, armários, tudo. Fogão, tudo. Uns guarda-roupa, um outro guarda-roupa pro quarto das crianças, minha mãe me deu. Minha mãe me ajudou com um cobertor, me ajudou com lençol, me ajudou com umas panelas, me ajudou com um prato. Então, assim, ótimo, não ficou faltando nada. A única coisa que precisava na minha casa era um sofá, e daí no outro final de semana que o amor veio, que daí ele ficou vindo, cada sábado ele vinha. Ele ia, né, daqui de Curitiba para Ponta Grossa. Cada sábado ele ia e voltava no domingo de noite. Como ele trabalhava à noite, ele ficava à noite de sábado, domingo o dia todo e voltava domingo de noite, né. E a amor levou daqui de Curitiba para mim centrífuga, ferro, batedeira, essas coisas ele levou tudo, liquidificador. Então, era assim a melhor coisa, olhar de novo, né? Porque minha vida estava recomeçando, gente, porque eu passei por muitos momentos difíceis mesmo. Daí quando a gente comprou tudo, a gente mudou, o amor foi daqui, ajudou a fazer a mudança. O amor sempre falava assim pra mim, eu quero vir morar aqui em Ponta Grossa, quero vir morar pra cá. Não, na verdade eu chamava você pra vir pra cá, né? Pra Curitiba antes um pouco, né? Ele falou, não dá, porque minha família é daqui, aí não tem emprego, coisa e tal. Isso. Mas como ele é inseguro ainda, e a sua família era toda de lá, né? Tudo é lá, meus pais e minhas irmãs são tudo de lá. Aqui da minha família não tem ninguém, só eu e meus filhos aqui. Daí ele me chamava para Curitiba, eu falava, nossa, mas era complicado, eu não queria sair. Porque você tinha um amparo da família, já tava junto. Eu queria sair longe da minha família, e pense bem, eles tinham largado tudo para me amparar. E eu não queria me distanciar deles, né? Era uma coisa difícil pra mim, tava começando uma vida. Começar uma vida e daí deixar eles pelo caminho, né? E seguir a minha. Então, queira ou não, era difícil pra mim. Mas Deus, gente, Ele sempre sabe o melhor pra nós. Mais uma vez, Deus agiu nas nossas vidas. O que aconteceu? Como eu falei pra vocês, a gente costurava de facção, né? Costura. Fechou. Parou o trabalho, gente. E a gente pegava a costura de uma empresa só. E fechou de um jeito que eu não tinha costura. Tinha que levar para a empresa, né? Mal tinha lá para as costureiras da empresa. Daí a minha irmã me convidou, falou assim, Miri, eu vou me empregar novamente, vamos voltar comigo?
Daí eu já tinha oficializado o meu namoro com o amor. Eu já tinha um respeito, já tinha que ter a opinião dele, né? Daí eu teria que deixar a Luana, que era pequena, pagar pra alguém cuidar, ou deixar com a minha mãe, e daí a Milena e o Júnior ficaria sozinho na casa, já complicou, né? E daí eu conversei com o amor, me falando assim, não, calma aí, eu vou te ajudar, vou ir te ajudando, porque daí eu já tinha aluguel sozinha, eu já tinha água e luz e compra sozinha, sendo que quando eu morava lá na casa dos meus pais, era partido em 4 famílias, então não se tornava tão pesado, era mais fácil, né? Mas o amor falou assim, não, eu não pedi, né, amor, ajuda. Eu nunca gostei de pedir ajuda, gente. Não parei, né? Ele falou pra mim, não se preocupe. Eu falei pra ele assim, eu cheguei e falei assim, ó, eu acho que eu vou ter que me empregar, porque você tá vendo, acabou o trabalho, eu vou ter que me empregar, porque eu tenho que manter as crianças, tem que pagar aluguel, tem que pagar água. Ele disse assim, não, calma aí, eu vou te ajudar. E ele deixou um cartão de crédito comigo. Gente, ele tá aqui, eu nunca fui tirar proveito das coisas, eu sempre gostei de eu poder, né? Eu ser independente, por mais que nós mulheres, que a gente não era casado ainda, apenas era um namorado, né? Então ele deixou o cartão comigo, mas eu não evitava. Eu deixava o cartão para usar para quando ele vinha nos finais de semana, quando a gente queria fazer uma comidinha melhor, uma coisinha melhor, diferente, né? E como eu não estava trabalhando, eu usava para isso. Mas, e outra coisa, gente, o dinheiro que eu tinha guardado, eu gastei na mudança. A gente juntou o que tinha na mudança, sabe? O que a gente fazia com a Milena? A Milena sempre foi minha companheirinha, porque ela era mais velha, né? A gente morava na frente do Condor. Nós ficava cuidando na TV. Quando tinha promoções do Condor, a gente corria lá comprar as coisas que estavam em promoção, gente. E outra coisa também, que eu já devia ter contado pra vocês. Como eu costurava com a minha mãe no barracão, lá, quando a gente morava tudo junto, eu não tinha máquina de costura. Para costurar, eu precisava de 2 máquinas. E eu tinha uma só. A máquina de costura que eu tinha, quem me ajudava a pagar era a Milene, que com 15 anos, ela já trabalhava numa loja de vendedora e ela me ajudava a pagar essa máquina de costura. Então eu precisava, né, amor? De outra máquina, uma reta, para poder mudar, para poder costurar sozinha, entendeu? Até as máquinas eram divididas com a minha família ali, com as minhas irmãs e a minha mãe. E a outra reta que eu tinha, a gente tinha comprado de meia, metade e metade com minha mãe. Então, se eu pegasse da minha mãe ia ficar sem. E no momento eu não tinha a parte da minha mãe para pagar para ela. Então, o que o meu marido falou assim, não se preocupe, amor. Ele tinha acabado de sair de férias, né? Ele tinha um dinheirinho. Falou assim, vamos lá na loja, eu vou comprar uma para você. E eu falei, meu Deus. Pensa, gente, minha felicidade. Chegar lá na loja, escolher uma máquina novinha, né, amor? Novinha. Ele mandou eu escolher na loja, eu escolhi a máquina, era a reta da Singer, uma máquina, a melhor que tinha na loja. Tá, então eu tinha nessa casa as minhas máquinas, as minhas mudancinhas, só que daí o trabalho parou. Mas já foi um agir de Deus, né, amor? Como eu disse. Parou, gente? Parou de um jeito. Era só se empregando. E quando eu comentei com ele para se empregar, ele não gostou da ideia. Ele falou, calma, eu vou te ajudar. Tinha as crianças se empregar, mais aluguel. Se fosse colocar na ponta do lápis, ia estar pagando para trabalhar. Ele me ajudou a somar o valor que eu ia ganhar, e mais aluguel, água e luz. E daí mais a van da Luana, que eu pagava a van para ir para a escola. E daí pagar para mais alguém cuidar a Luana para mim, não sobraria muita coisa. Então, o que fez? Minha mãe falou assim, por que você não vem pra Curitiba? Mas eu não queria vir, né, como eu comentei pra vocês. Daí ele falou assim, aqui tem um monte de trabalho, e ele começou a procurar pra mim trabalho, e conseguiu uma facção, uma empresa que dava facção pra costurar, de costura, né? Camisa também. Camisa. Ele conseguiu uma empresa que fornecia facção, só que não poderia contar pra a dona da empresa que eu não morava em Curitiba, que eu morava lá em Ponta Grossa. Então a mulher falou assim, o que ela faz? Faz camisa. Daí eu vim pra Curitiba fazer o teste, gente. Gente, eu vim tão doente, né, amor? Sim. Eu tava muito mal, muito doente mesmo. Fazia tempo que eu não ficava doente e parece que quando eu conheci o amor, assim, ó, parece que algo impedia, né, amor? Sempre doente. Eu vim doente de ônibus fazer o teste, fiz o teste, a mulher passou, me mandou as camisas, daí sabe como que a gente fazia com as camisas? Pra ganhar, na verdade. Isso era tudo nosso namoro, gente, trabalhando. Isso daqui
foi a forma que a gente se conheceu. Pra ganhar o trabalho, né? Aham, né, amor? Sim. Isso era o nosso namoro. O nosso namoro era final de semana, o amor ia lá, era cozinhar, era eu costurando, né, amor? Não tinha só Batalhando junto, né? um namoro, vamos pro shopping, vamos pra um restaurante à luz de vela. Não, e era gostoso, gente, era feliz. Então, por isso que eu digo, quando é pra você encontrar teu parceiro, pra você ser feliz, não tem que ser aquele príncipe encantado que te leva no melhor shopping, no melhor restaurante. É aquele que te apoia nas suas dificuldades, é aquele que está ali do teu lado, que quando você está doente, mesmo sendo uma pessoa que ele tinha acabado de me conhecer, mas ele estava ali, não, me ajudando na minha dificuldade. Ele poderia ter me abandonado, gente, para. Eu não tinha nenhuma mudança. Eu não tinha estrutura, eu tinha apenas 3 filhos, que era uma responsabilidade muito grande, e ele estava do meu lado, porque realmente ele me amava e eu amava ele. Então, isso que eu quero deixar claro para vocês. Tá, voltando lá no assunto, que eu consegui, daí que o amor conseguiu, as camisas, eu vim de Ponta Grossa, fiz o teste, e daí? Eu morava em Ponta Grossa. Ele tinha que ir toda semana levar para mim as camisas, para mim costurar lá em Ponta Grossa. Porque a mulher pensava que eu morava aqui e eu ainda não tinha vindo morar pra cá. A gente não tinha casado ainda. Eu morava lá, né? Então eu moria na rodoviária. Sabe como que a gente fazia, gente? A moria na rodoviária, me levava as camisas, falava tal hora, ó, tô em tal lugar o ônibus. Passei o primeiro pedágio, passei o segundo pedágio. Ele fazia assim. E sabe, eu e a Milene, minha companheirinha, gente. Nós deixava a Luana, que estudava à tarde, na escola, e o Júnior, que estudava de manhã. Então, o Júnior... Não, a Milena estudava de manhã, desculpa aí, a Milena estudava de manhã, a Luana e o Júnior à tarde. Então, o Júnior ia pro colégio, e eu embarcava a Luana na van, e nós, ó... Porque para mandar para uma transportadora, se for ver, seria mais caro. Seria Eu mais precisava caro. chegar no máximo no outro dia, que no caso, no final de semana que eu fosse lá, eu tinha que trazer de volta já as peças. Isso. Perna pra quem tem, eu e a Milena, sabe quantos quilômetros nós caminhávamos em Ponta Grossa, debaixo de um sol escaldante final, porque era daí já em novembro, né, amor? Já é novembro. Já era novembro já. Outubro a novembro. O finalzinho de outubro, começo de novembro, nós caminhávamos 4 quilômetros, caminhando, porque nós não tínhamos pra passagem. 8. Não tínhamos pra passagem, gente. Para e pense. Eu não ia gastar o cartão que ele me deixou para comprar alguma coisa. Eu não queria me sentir, nossa, gastando o meu cartão. Era uma coisa comigo, gente. Eu poderia até pagar a passagem. Ele deixou o cartão comigo. Mas eu não me sentia bem. Eu não usava. Eu preferia ir caminhando com a Milene. Era 4 km para ir e 4 km para voltar. Nós chegava lá, só pegava a camisa, dava um selinho, um abraço. Tchau, amor. Ele já subia no próximo ônibus e voltava para Curitiba. Assim era, né, amor? Sim. Deu um certo dia, ele disse assim pra mim, nossa, tá tão difícil, por que você não vem morar pra Curitiba? Porque ficava difícil pra ele ficar indo também, né? Só levar a camisa e voltar. E daí ele tinha que ir no sábado, ficava... Pra ele tava saindo muito mais caro levar as roupas pra mim, né? Compensava ele me dar o dinheiro da camisa, né, amor? Do que ficar levando. Mas é só pra ganhar o trabalho, né? A vaga, né? Sim. Daí... Ele falou assim pra mim, por que você não vem pra cá? Aqui você não vai pagar van escolar, você não vai pagar aluguel, né? Ele já tava convidando já pra gente, né? Juntar os trapos. Juntar os trapos, né? Daí eu falei assim, mas eu tenho medo. Daí ele me convenceu. Ele falou assim, venha pra cá, venha conhecer. Daí eu vim... Eu nem conhecia a minha casa. No final, não conhecia a casa dele. Vim, conheci o apartamento dele, Com todas as crianças. Vim com as minhas 3 malinhas sem alça, gente. Eu não saía sem meus filhos, todos os 3. Eu vim conhecer o apartamento dele, lindo de morrer, bem aconchegante. Um apartamento lindo, lindo, lindo mesmo. Só que era pequeno, era de 2 quartos, né, amor? Daí, o amor não tinha coberta, a gente... Tinha o suficiente, né? Tinha pra ele, não pra mais 4 pessoas. Daí a gente foi na van. Fez uma compra de coberta, compramos um colchão inflável, porque num quarto era o quarto dele, de casal, mas no outro quarto era uma escrivania, um escritório que ele tinha dos estudos dele, que ele estava fazendo na faculdade, que ele estava terminando, né, amor? Não tinha ali cama, então a gente comprou um colchão inflável, passamos o final de semana, ele me mostrou o bairro, mostrou que tinha escola perto, falou, venha, vamos morar junto, vamos casar, tá. Tinha a possibilidade de trabalho também, de aprender. Tinha trabalho, porque daí o amor estava na empresa que ele era
encarregado na época. Então ele falou assim, ó, pro Júnior que tem 14 anos e a Milena que tem 15, eu já consigo um emprego para eles podem entrar no Jovem Aprendiz. E aquilo foi me convencendo. E ele provou para mim, né? A gente já passou a ter um contato físico, já provou para mim que realmente a gente estava se dando bem, né? A gente estava batalhando, a gente estava... já passamos a nos amar, porque o primeiro contato, assim, quem começa um relacionamento virtual, é mentira que se alguém falar pra você, eu te amo, primeiro encontro. Não, foi na batalha, na conquista, no dia a dia, que a gente começou a se amar, a ter carinho um pelo outro, né, amor? Sim. É assim, não sei com vocês, mas com a gente foi assim, né, amor? Na real, mostrando a realidade, né? dia a dia, né? Porque não existe você falar com uma pessoa que você apenas conversa por telefone, eu amo você. Não, ele me conquistou no dia a dia, na minha dificuldade, quando eu precisei dele, e ele acabou me conhecendo, se aproximando no viver ali junto, né, amor? Convívio, né? No convívio, né? Seria a palavra certa. Mesmo distante, mas tinha Mesmo convívio. distante, mas já tinha um convívio, já tinha família, né? Os pais dele eu não conhecia ainda, mas eu conhecia por telefone. A filha dele também, daí eu não conheci quando eu vim a primeira vez, não conhecia ainda, mas a gente sempre conversava por telefone, porque ela mora com a mãe dela, nunca morou com amor, né, amor? Não, morava no interior também. E ela não morava em Curitiba, morava lá no norte do Paraná, em Santa Fé, então quase 500 quilômetros de Curitiba, então eu não conhecia ela ainda, só por telefone. E daí foi assim, gente, eu resolvi, daí um certo dia mudar, vir morar junto, né, amor? Foi dia 14 de novembro. Não, 14 de dezembro. Foi dia 14 de dezembro. De 2014. De 2014. A gente veio morar junto, eu trouxe minha mudança, gente do céu, a minha mudança. Daí as coisas que a gente tinha comprado, eu dei pra minha mãe, dei pra minha irmã. Porque ele tinha tudo, né? Porque no apartamento dele, gente, o apartamento dele era o luxo. Hoje nosso, né, amor? Graças a Deus. Mas era um apartamento assim, muito aconchegante. A gente tem um apartamento ainda, muito aconchegante, bem gostosinho de se viver. Então, tava bem localizado, assim, a meio também, porque Curitiba, né, por ser uma metrópole, né, acha que é perigoso, né? Eu falei, não, o bairro é tranquilo, né? Tem tudo isso ainda. Daí, gente, pra resumir, pra não ficar muito comprido, muito longo o vídeo pra vocês, né? Daí eu vim de mudança, dia 14 de dezembro. Que dia que a gente casou, mano? A gente casou em julho, 16 de julho de 2015. Daí dia 16 de julho de 2015 que a gente casou mesmo, que oficializou mesmo, né? Então, pessoal, foi assim, foi muito bom, né? A gente teve muita dificuldade junto, mas a gente acabou. Hoje, graças a Deus, somos muito felizes. Hoje a gente fez muita conquista já juntos, né? E a gente vai deixar para um outro vídeo para vocês. Contar a história Contar a nossa história daí. Esse foi apenas o vídeo que como a gente se conheceu, né? Eu quero também contar para vocês a história da Kemily, né? Que a Kemily é a nossa filha, é a filha de nós dois juntos, a nossa bebê. Então eu quero vir contar também sobre isso para vocês. Mas hoje eu queria trazer esse lado, um pouquinho de como a gente se conheceu, como foi a nossa trajetória até aqui, tá bom? Então no próximo vídeo a gente continua contando um pouco mais. Espero que vocês tenham gostado, né, amor? Um resumo da como a gente conheceu da nossa história, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, deixe aí nos comentários alguma pergunta que a gente vai estar respondendo, né, amor? Isso, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Beijo, pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueçam, né, de deixar seu like, seu comentário, compartilhar nosso vídeo se vocês gostarem. Até o próximo vídeo. Tchau.